Olá, bem-vindos a Trocação. Eu sou Karen Bryant. Eu sou a Evelyn Rodrigues. Tem muita coisa para falar hoje, né, Karen? Muita coisa. Vamos falar sobre a imprensa a coletiva da imprensa do UFC 205 e também vamos falar sobre o Chris Cyborg, a luta do Chris Cyborg, e vamos dar previsão sobre John Lineker contra John Dodson. Mas antes disso, há notícias sobre José Aldo. O que está acontecendo? Sim, pois é. Depois que o UFC confirmou a luta principal do UFC 205 sendo entre Ed Álvares e Conor McGregor, que aliás vai subir para o peso leve, disputar o cinturão peso leve, sem na verdade ter que abdicar o cinturão peso pena. O José Aldo tá muito revoltado. Ele conversou comigo e com a Ana Issa hoje para falar que ele quer ser dispensado do UFC. Ele pediu para a companhia cancelar, na verdade, né, o contrato. Disse que não é nem tanto por conta de não ter sido ele o cara a enfrentar o McGregor, mas porque por conta das negociações que ele estava tendo com o UFC e a forma como tudo se desenhou, né? Tinha sido aquela história de o UFC ter dito que o McGregor teria que abdicar do cinturão se quisesse disputar o cinturão peso leve, enfim. Chegou a dizer que o Khabib seria o próximo desafiante ao cinturão do Ed Álvares, e ele não se sentiu respeitado, ele está bastante chateado, e ele disse que ele quer então cancelar o contrato com o UFC. Enquanto a gente estava conversando aqui, né, Karen? Ele acabou, o Dana White entrou ao vivo no combate lá no Brasil e foi questionado pelo repórter ao vivo sobre essa declaração do Aldo. E, enfim, e disse que gostava muito do Aldo, que não queria que o Aldo, na verdade, fosse, que ele não iria, na verdade, cancelar o contrato, que ele quer conversar com o Aldo, enfim, para encontrar uma solução. Mas o Aldo ligou lá para a TV e, enfim, para falar mais sobre essa questão. E a impressão que dá é que ele, na verdade, não, ele tá ele se disse de saco cheio, é uma expressão em português para dizer: eu atingi o limite, não quero mais lutar pelo UFC, pediu para ser, reforçou que ele quer que o UFC acabe com o contrato dele, que ele quer ser liberado, que se o Dana gosta da família dele, é para liberar ele do contrato, e disse que ele não quer mais nem lutar MMA, que ele não tem vontade, que ele quer, quem sabe, seguir carreira em um outro esporte, mas deu a entender aí meio que, sabe, não quer mais participar do UFC, disse que o sonho dele era se aposentar enquanto campeão, que ele vai se aposentar, no caso, como se fosse campeão interino, mas que ele pararia hoje, enfim, pediu para ser dispensado pelo UFC, e isso pra gente é um choque, né, Karen? Com certeza é um choque. Estou muito triste porque ele é um de meus favoritos há anos. Amo o José Aldo, mas acho que é um jogo, um pouco um jogo, mas espero que ele não está aposentando, sim, retiring, porque ele ainda tem, ele ainda é habilidoso. E é jovem, né, Karen? Ele tem 30 anos. Ficou tanto tempo invicto aí como campeão peso pena, deve ser. Eu sei que importa a revanche contra Conor McGregor e espero que vamos ver isso, you know? E também, mas eu sei que ele queria lutar futebol, sim. Jogar futebol. Jogar futebol, mas na atualidade pode agora? Eu não sei, eu acho que ele se sentiu desrespeitado, Karen, por conta de tudo que aconteceu. O próprio Khabib ontem também saiu falando que o UFC foi usado, assinou 2 contratos para lutar contra o Ed Álvares, enfim. Acho que é normal que eles estejam se sentindo desrespeitados. O Aldo tem um histórico de... Foi a única derrota da carreira dele, né? Sim. Então ele queria, na verdade, fazer a revanche. 17 só... Mas Khabib vai enfrentar o Michael Johnson. Foi confirmado hoje, antes da coletiva. Sim, José Aldo, por favor. Não aposente. Não. Gosta a luta contra Max Holloway, mas eu sei que não é o mesmo de uma de revanche contra Conor, mas Max Holloway é bem, e também, well, I guess he already beat Edgar. Ele disse que o UFC tinha oferecido para ele uma luta contra o Max Holloway ou contra o Anthony Pettis.
e que perguntou se ele lutaria, por exemplo, perguntaram primeiro se ele lutaria no dia 12 de novembro, ele disse que se fosse contra o Conor ele aceitaria, e aí o UFC perguntou se ele aceitaria lutar contra o Anthony Pettis ou contra o Holloway, e aí ele pediu ele pediu pra ser no dia 10 de dezembro, porque ele queria fazer um campo inteiro pra poder lutar, só que ele achou que na verdade seria pelo cinturão linear, que é o que a gente chama, né, não pelo cinturão interino, e aí quando saiu toda a história, e o McGregor a gente viu hoje na coletiva falando, né, que vai precisar de um exército inteiro para vir retirar os 2 cinturões dele, se ele conquistar o cinturão peso leve, é complicado. Ele disse que hoje, para ele, o UFC, quem manda no UFC é o McGregor, e ele não quer ser o empregado do McGregor. Então, por isso que ele tá pedindo pro UFC, entendeu, acabar com o contrato e liberar ele do contrato. Sim, eu sei que essa luta com Conor e Eddie Alvarez foi confirmada apenas agora, muito tarde, ontem à noite. E, segundo a John Kavanagh, o coach, o treinador do Conor McGregor, ele recebeu uma mensagem às 2:30 cedo da manhã, a mensagem disse fazer as malas, vamos a Nova York. And foi muito tarde com essa luta. E espero que na futura José Aldo vai enfrentar Conor McGregor, porque ele merece. Ele foi campeão há muitos anos e ele merece um segundo chance. Mas o Aldo também tem dito que ele não acha que o McGregor vai querer descer pro peso pena de novo, assim, que se ele conquistar o cinturão peso leve, que ele nunca mais vai descer pro peso pena, porque o McGregor tem problema também pra cortar peso, né, é um cara grande, enfim, é um corte de peso difícil, apesar dele nunca ter tido problema, ele sempre bateu o peso, né, da categoria, mas é o que o Aldo tem dito, assim, ele não vai voltar, então deixa eu lutar pelo cinturão linear e blá blá blá. Eu acho que foi um jeito... A forma como tudo aconteceu foi o que propiciou isso, né, Karen? Porque foi essa coisa de falar, negar pra imprensa que a luta vai acontecer, e aí fala que vai ser o Aldo com o McGregor, que vai ser o Khabib contra o Eddie Alvarez, e a gente via que tinha alguma coisa por trás, porque o próprio Alvarez tava no Twitter pedindo pra enfrentar o McGregor, né? Então, enfim, a gente sabia que tinha alguma coisa acontecendo, e eu acho que foi isso que fez com que o Aldo se sentisse tão chateado. Ele disse que não tá bravo nem chateado, que ele tá de saco cheio e que ele quer, entendeu, ser liberado do contrato. Mas a gente sabe que deve ser muito complicado essas relações todas entre, entendeu, anunciar uma luta, negociar a luta, né? É difícil. É difícil porque, não quero ser o advogado do diabo, mas o UFC tinha 2 lutas contra Aldo e McGregor e não aconteceu na primeira vez, sim, a segunda. Entendo que eles estão cansados. Sim. De promover a mesma luta sempre, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que esse dia, de qualquer forma, o problema pro Aldo foi o McGregor ter ido lutar na categoria peso leve, depois de ter feito 2 lutas no peso meio médio e ainda se manter campeão. Porque ele falou, quando eu era campeão e quis subir para enfrentar o Anthony Pettis, eles disseram que eu podia fazer isso, mas que eu tinha que abdicar do meu cinturão, que eu tinha que deixar o cinturão vago e subir. Não foi isso que eles fizeram com o McGregor. Faz quase 1 ano que ele não luta na divisão que ele é campeão. Então, pra ele, tá, assim, atrapalhando 2 divisões de peso agora, né? Que é a divisão peso leve e também a divisão peso pena, que, né, tem um campeão interino, mas geralmente o campeão interino é quando o campeão se lesiona, não pode mais lutar, né? E não é o caso. Mas sabemos que Conor e Conor pode fazer algo que ele quer. Algumas coisas que ele quer. Tudo que ele quer. Pois é o que o Aldo disse hoje, né? Eu sei que ele vende muito, eu sei a importância dele para a companhia, só que chega uma hora que deixa de ser esporte e passa a virar circo. Então, a gente só tem a torcer que ele mude de ideia, porque eu acho que ele ainda tem muito tempo pela frente. Acho que ele pode, na verdade, fazer grandes lutas pra gente. Eu sou fã do jeito que o Aldo luta, e eu espero que ele volte atrás, né, Karen? Sim. Well, algumas lutas do UFC 205 que você está o mais ansioso para? Qual luta? Eu quero ver a luta da Joana contra
Como é que se diz o sobrenome dela, Karen? Carolina Kowalkiewicz. Ah, Kowalkiewicz. Ok. Kowalkiewicz. Contra a Yes. Carolina. É uma das lutas que eu tô bastante curiosa pra ver. E o próprio Chris Weidman, né? Vamos ver como é que ele vai sair com o Yoel Romero. Enfim, tem bastante lutas boas. Tem o Tyron Woodley também. Sim, mas Weidman contra o Romero, Romero é tão perigoso. Sim. Precisa ver como é que ele vai voltar, né? Naquela luta do Romero contra o Jacaré, a gente já viu que ele é um lutador que pode trazer bastante perigo pra quem é mais striker, né? Yeah. O Weidman tem um wrestling forte também, então por isso que eu tô um pouco mais curiosa. O Jacaré era o jogo mais do jiu-jitsu, né? E, enfim, ele conseguiu anular muito naquele jogo chato de jogar pra grade, de ficar amassando ali, né? Vamos ver agora com o Chris Weidman como é que isso vai ser. Qual é a luta que você tá mais esperando, assim, desse UFC 205? Espero Tyron Woodley contra Wonder Boy, porque Tyron é amigo, é uma de meus amigos há 6 ou 7 anos. Nossa! Mas gosto muito do Wonder Boy também, os estilos dele são muito diferentes. Eles são habilidosos, mas quero saber o que é o mais forte. O wrestling do Tyron ou o striking do Wonder Boy. Fico curioso. Mas também, Joanna, é minha favorita. Favorita, Com ela. certeza. Minha favorita. Ela é como dizer, badass. Ela é. Ah, eu vou falar um palavrão agora. Badass. Vou falar um palavrão, não vou falar. Badass. E gosto muito do Você Cláudio. pode dizer, ela é a cara, Ela é a mulher. Pronto. Gosto muito do Cláudio também. Sim, eu também gosto da Claudinha. Mas Joanna é uma lutadora especial. É, eu concordo com você. Sim, eu concordo. Mas o que você achou dessa coletiva, Karen? Que hoje, né, a gente tinha um monte de irlandeses lá apoiando o McGregor, mas o que você achou? O que você achou ali da troca de palavrões ou de insultos entre ele e o Álvares, enfim, do clima da coletiva? O clima foi um pouco louco, foi um barulho, sim. Sim. E anos passados eu morei em Nova York há 7 anos. Eu amo Nova York. As pessoas são animadas. Animadas, sim. Tem paixão, passionate. Tem uma paixão? A paixão, sim. Sobre a luta, sobre a vida, sobre tudo. Vai ser divertimento a lutas em Nova York. Até pelo palco ser o Madison Square Garden, né? Sim, Madison Square Garden. Eu fui a um concerto do George Michael. Foi ótimo. Eu participei, né? Ele foi ótimo. Eu participei do enterro do Muhammad Ali, né? Eu fui acompanhar o enterro. Sim. E lá tinha muitas fotos de lutas históricas que ele fez, né? Enfim, eu nunca vi o Muhammad Ali lutar ao vivo, porque obviamente, né, eu sou de uma outra geração, mas eu fiquei imaginando, né, se hoje, se ele tivesse a proporção das lutas que ele tinha, se ele pudesse ver, de repente, um UFC ou o esporte indo pra Nova York, como é que isso não seria, né? É muito icônico aquele lugar, Sim, muito importante. É lógico que MMA não foi legal no Nova York. Sim, eles chegaram até a tentar fazer um UFC. Eu acho que hoje o Marcelo Alonso, que é um repórter, um jornalista muito conceituado lá do combate, ele postou uma foto com o Vitor Belfort de uma edição do UFC que tinha sido marcada para Nova York e que cancelaram o MMA lá, proibiram o MMA, e aí eles tiveram que transportar todo o octógono, tudo, para fazer a edição em um outro lugar. Ele estava até numa foto com o Vitor Belfort. Então, né, é muito complicado isso. Eu acho que é uma cidade tão grande, que tem tanta diversidade, né? Como é que o MMA podia ser proibido na cidade? O MMA profissional, porque podia realizar lutas amadoras, né? Sim, mas qual brasileiros vai lutar? No card do Madison? A gente tem... Na verdade, gente, eu não sei. Seria o Aldo, mas não tem o Aldo, né? Vamos olhar o card? Eu não lembro. Você lembra? Provavelmente no
prelims, não, primeiras lutas? Deixa eu olhar aqui, Karen, porque agora você me pegou. Yeah. Eu tô aqui toda feliz com as minhas Acho empolgadas. que agora nenhum. Eu acho que nenhum mesmo. Gente, como não tem brasileiro no Vai card de mudar. Vamos ver aqui, ó. Tem o Rafa. Não, tem o Sapo. Rafael Sapo Sapo contra Tim Boach. vai enfrentar o Tim Bolt. E tem o Thiago Pitbull enfrentando o Jim Miller. Não, Ok. corrigi. Eu fui checar aqui e falei, não, tô esquecendo de alguém. Well, mas semana passada Chris Cyborg lutou e Cyborg foi ótima, como sempre. Quase matou a Lina Landsberg, coitada. Então, mas Lina Landsberg morreu depois do segundo round, right? She kind of Mas died. ela surpreendeu, né, Karen? Porque ela durou. Quase ninguém vai pro segundo round com a Cyborg. Mas, não estava lutando. Ela era Muito, mas grande. não estava lutando. E sabe o que é engraçado? Que todo mundo tava falando, né? Que a pronúncia em português pra cyborg é cyborg. Cyborg. E todo mundo fala, a gente tá acostumado a falar cyborg, né? Yeah. A própria Lina disse que achou engraçada essa pronúncia de cyborg. Mas ela é grandona, né? Ela era da divisão da cyborg, também desceu, cortou o peso também. Então ela teve mais resistência do que as adversárias anteriores, né? Acho que a única que chegou aí com a Cyborg pro segundo round recentemente foi a Marlon Conan. É isso o nome dela? Marlon Conan, No Invicta ainda. no, yeah, I think so. E também duas lutas passadas, não posso lembrar o nome dela, mas ela grabou a perna da Chris, lembra? Ai, meu Você Deus. lembra? Esqueci Em o nome uma dela. primeira round, just foi uma... Sim, foi só isso, foi a segunda, na verdade. E depois bam, bam. Mas eu queria falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu nessa semana, porque assim, Sim. primeiro foi a primeira luta da Cyborg como luta principal do UFC no Brasil, então já tinha toda aquela pressão sobre ela, né, de bater o peso, por causa da que a gente falou no podcast passado, né, sobre a questão da pílula e tal. Sim. E aí teve uma foto. Pílulas. Pois é. E aí teve uma foto que passou na internet, assim, que as pessoas tiraram print na hora que ela foi se pesar, mostrando que ela estava um pouco acima, algumas gramas acima do peso que seria 141 libras, que ela não bateu certinho no dia da pesagem de manhã. E aí muita gente ficou falando que, na verdade, ela não teria batido peso. Mas é bom explicar, né, Karen, que, na verdade, se ela tirasse o uniforme, o biquíni que ela estava usando, que era o top e shorts, provavelmente ela ficaria abaixo do 141, e que a comissão, na verdade, deu essa autorização para ela se pesar com a roupa, né, para ela não precisar tirar a roupa ali no momento da pesagem. Ela bateu, sim, o peso, gente. Sim, não é verdade. As fãs agora, nós fãs uma jornalista escrito que ela não bateu o peso e ela estava com raiva porque ele não é justo, mas na verdade, né, se a comissão autorizou é porque tinha alguma regra ali que a gente não sabia. E às vezes a balança digital também tem alteração, né, eu não sei, isso foi o que o treinador da Cris estava explicando. Então, assim, né, ela bateu o peso, a gente viu o documentário que ela soltou com aquele... Gente, com aquele terror todo que ela passou, que foi da luta anterior, imagina quando ela soltar o dessa luta. Acho que a próxima luta ela vai tomar as pílulas, ou não? Eu acho que não. Eu acho que ela já deixou bem claro ali. Foi melhor sem pílulas, sim? Eu acho que sim, acho que até pra ela, né? Não sei, vamos ver como é que vai ser. Se ela vai, na verdade, fazer uma super luta agora no UFC, se ela vai voltar pra defender o cinturão do Invicta, a gente também não sabe muito o futuro da Cyborg agora, né? Tá meio em aberto. Sim. Well, um lutador que lutar no mesmo peso é John Lineker. Verdade. E ele está enfrentando o John Dodson a semana que vem no Portland. Vou trabalhar com Fox por este card. Mas o que pensa sobre essa? John Lineker ganhou 3 lutas seguidas. E a última foi contra Michael McDonald no julho.
ganhou para Dodson. Ele tem muitas vitórias em seguinte, antes da luta contra DJ, right? Mas ele perdeu o campeão e agora, depois ele ganhou uma luta contra Manny Gamborian apenas 27 segundos. Foi. Sim, 26. So, Dodson é muito rápido. Foi 37 segundos. Ok, there. Dodson é muito rápido, mas acho que Lineker tem mais... ele é mais forte, é mais perigoso. E assim, vai ser a terceira, acho que a quarta luta do Lineker já nessa divisão do peso galo. E vai ser a primeira luta do Dodson, né, na nova divisão. Então eu não sei também como é que vai ser. O Dodson também era um peso mosca, subiu agora pro peso galo. E a gente também não sabe muito como é que ele vai sair, apesar dele já ter lutado nessa divisão no passado, né? É aquela coisa de mudar, se adaptar ao peso, enfim, né? E ver como é que vai se sentir dentro do octógono. O Lineker acho que se encontrou nessa divisão, né? Não tem mais problema para cortar o peso, vem ganhando e ganhando bem. Então eu acho que é uma luta importante pro Lineker continuar subindo também ali no ranking, de repente virar um desafiante. Ainda mais agora que essa divisão tá um pouco... Tá aquela coisa, né? O Dominick Cruz é o campeão, Sim. né? Quais são as possibilidades ali de possíveis desafiantes para ele? A gente tem, de repente, uma revanche contra o Dillashaw, né? Tem alguns novos contenders que estão surgindo, mas ainda não tem nada assim muito, muito certo, né? A gente tem gente que tá ganhando e que tá tentando chegar ali, mas a gente não tem um contender. Não sei se você concorda comigo, Karen, mas eu acho que não tem um contender assim desenhado já para enfrentar o Cruz, né? Sim, acho que Cody Garbrandt também tá subindo, provavelmente né? vai a próxima luta para Dominick Cruz, porque tem uma história ali entre eles, né? Sim, é quente. Está what's the word in quente? Heating up? Warming up? Eles estão esquentando o debate ali, né? Fazendo porque um aquecimento. Eles sempre estão falando sobre Twitter e eu sei que Dominick Cruz é o melhor. Ele é não estou certo que o Cody Garbrandt está pronto para Dominick, mas quero ver. Eu também quero ver essa luta. Quero ver. Com certeza. Mas eu acho que por isso que essa luta de sábado é importante, né? Porque se um deles, se o Lineker ou o Dodson conseguirem uma performance super, assim, impressionante, de repente, né? Isso ajuda a subir. Porque o Lineker chegou quase a disputar o cinturão peso mosca por 2 vezes. Sim, não disputou por conta de problemas no peso, né? Enfim, teve essa nova chance na categoria de cima. Será uma boa luta. Sim. Sim, e também a mesma noite o Cowboy Oliveira vai enfrentar Will Brooks. O que você acha dessa luta, Karen? I don't know. Às vezes Cowboy é bem, às vezes não parece focado. Pronto. É verdade. Eu tô curiosa pra essa luta também, mas eu não sei, quando ele entra com aquela coisa, com a concentração e pra se testar, a gente viu a luta dele contra o Gilbert Durinho, né, que foi super dura, enfim. Eu acho que ele pode trazer perigo, sim, mas o adversário é bem difícil. Mas o Cowboy Cerrone é uma lutador, é muito habilidoso. Só, perder a ele não é... não era nada assim demais, né? Foi uma luta que era cowboy contra cowboy. Olha, tinha aquela coisa, né? E o cowboy também tem o cowboy americano, o Cerrone, ele tem muita experiência, né? Um lutador muito experiente. Sim. Então... Sim. Ok, vou trabalhar com Fox este fim de semana para os shows do UFC Portland. Tem uma... quando eles estão na balança, estou trabalhando com Rashad Evans e também Tyron Woodley. Sábado também. Você não vai para Portland, então? Você vai ficar em Los Angeles? Não, em LA. Ok. Portland, né? Eu continuo em Vegas, vou acompanhar daqui as lutas, né?
e, enfim, os desenrolar de tudo que está acontecendo com o Aldo também. A gente Sim. continua lá no combate.com escrevendo tudo sobre isso. Quem quiser pode só entrar no site. E a gente continua falando, né? Trazendo as novidades aqui, né, Karen? Contando um Sim. pouquinho da nossa opinião. Todos os dias que vem você está gritando sobre José Aldo, José Aldo, José Aldo. Hoje foi um dia que a gente teve que prestar atenção em tudo e começa a gravar e para porque tem novidade. Ok, bem, onde fica nas redes sociais? @Veve Rodrigues no Twitter e no Instagram. Ok, no Instagram eu sou KB Heat, no Twitter Karen Bryant, Facebook Karen Bryant, também temos MMA Heat no Facebook e MMAheat.com. E é legal também falar para as pessoas que se elas quiserem mandar uma sugestão de assunto pra gente, né? Sim. É só deixar o comentário aí no YouTube. Yes, obrigada pelo apoio no YouTube. Thank you. Obrigada, Karen, mais uma vez. Ok, mais uma vez. Semana que vem a gente volta. Sim. Tchau, Evie. Tchau.